Glória a Deus. Graça e paz, igreja amada do Senhor Jesus. Quem está feliz com o Senhor, dá um glória a Deus bem forte. Amém. Vamos se colocar de pé, por gentileza. Que bom que estamos aqui nesta noite, né? Mais um dia vencido com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Antes de orarmos, eu quero ler aqui no livro de João, seu capítulo 3, versículo 16, uma passagem muito conhecida que diz: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Essa passagem é uma passagem muito conhecida entre nós cristãos, mas, como diz a própria palavra do Senhor, que ela se renova a cada manhã. E eu tenho certeza que hoje, neste momento, tem alguém que precisa ouvir isso. Amém? Possa não ser aqui, mas através dessa transmissão online, o Senhor está falando com alguém que Ele ainda ama esta pessoa. E tudo que ela está passando irá passar. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, queremos Te dar graças, ó Pai. Louvor e adoração, porque Tu és digno de tudo, Pai, de toda adoração, de todo louvor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida e por tudo que o Senhor ainda irá fazer, ó Pai. Cremos no Teu poder, cremos no Teu milagre, Senhor. Abençoa todas as pessoas que já chegaram aqui neste lugar, Senhor, que vieram Te adorar e Te exaltar. Abençoa aquelas também, ó Pai, que estão vindo para a Tua casa, Senhor. Guarda, livra de todo acidente, meu Deus. E aqueles que não puderam estar aqui por motivos maiores, meu Pai, que o Senhor venha proteger em nome de Jesus. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Que esta noite seja, ó Pai, uma noite abençoada por Ti. Que o Senhor venha fazer milagres aqui neste lugar, Senhor. É o que nós Te pedimos, ó Pai. E já Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Você pode dar glória a Deus e aplaudir ao Senhor. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Então louve a Ele. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar.
passar. Não chores, não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Quero ouvir sua igreja. Não chores, levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Mais uma vez, não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia, Jesus. Cremos que o Senhor está falando nesta noite, amor. Cremos que o Senhor está aqui neste lugar, Senhor. Acreditamos, ó Deus, que o teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Venha operar aqui neste lugar, Senhor, neste ambiente. Oh, Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam,
Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, dá-me misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Quero ouvir vocês louvar ao Senhor. Teu reino é sempre eterno, justiça e igualdade. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Só igreja, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Se você adora Ele, diga: a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aplauda Ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Será que você pode adorar o Senhor? Porque dele,
profundas riquezas, quão profundas. Quão insondáveis, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Para sempre, amém. a Ele a glória. Para sempre, amém. Para sempre, Para sempre, amém. para sempre, Para sempre, amém. Para todo sempre, para sempre, amém. eternamente será assim a honra e a glória. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Recanto yo soterere balaba, shekando yororo balaba laba sherere. Recanto yo soterere balaba, sherere canto yo soterere balaba. Erere balaba canto yororo balaba. Ora no Espírito, igreja, ora no Espírito, ora no Espírito, igreja. Recanto yo soterere balaba. Recanto yo soterere balaba, sherere recanto yo soterere balaba. Recanto yo soterere cantarara balaba. Recanto yo soterere balaba, xerere, recanto yo soterere balaba. Ora no Espírito, igreja, levanta a sua voz e ora no Espírito, desperta seu homem interior, desperta seu homem espiritual nesta noite e ora em línguas agora. Vamos encher este lugar agora. Recanto yo soterere balaba, xerere. Recanto yo soterere balaba, xecanto yo soterere balaba. Recanto yo soterere balaba, xerere, recanto yo soterere balaba. Vem Espírito Santo neste lugar e faz o que ninguém mais pode fazer. Espírito Santo, vem, enche este lugar com a tua glória. Vem e preenche-nos, Senhor. Vem, toca-nos, Senhor. Estamos no melhor lugar e com a melhor pessoa. Estamos contigo. Estamos em tua atmosfera, Senhor. Rebalaba, xererebalaba. Debaixo da tua nuvem de glória. Ererebalaba, sucantererebalaba.
Oh, rabalaba, xerere, balaba, canto yo soterere, balaba. Canto yo sotere, canterere, balaba, surere, balaba. Ricanto yo soterere, balaba, xerere, canterere. Ricanto yo soterere, balaba, xerere. Ricanto yo soterere, balaba, xerere, canterere, balaba. Canto yo soterere, balaba. Vem, Santo Espírito de Deus. Vem, enche-nos mais uma vez. Toca-nos, Espírito Santo, vem. A Ele a glória, toda a igreja. A Ele. Para sempre, amém. Meu Deus, a Ele a glória. Aplauda forte ao Senhor, a Ele a glória. Aplauda forte ao Senhor. Aplauda forte ao poderoso. Aplauda forte ao Senhor, todo poderoso, a Ele a glória. Aplauda forte ao Senhor. Aleluia. Meu Deus, que tremendo. Aleluia. Glória a Deus. Querido Senhor Espírito Santo, queremos mais uma vez consagrar nossas vidas a Ti. Entregamos nossa mente, nosso coração, nossos pensamentos a Ti. Toma a soberania, toma o controle, a direção. Que o Senhor seja aquele que de fato diz a palavra, aquele que nos guia a toda a verdade. Guia-nos, Espírito Santo, conduz todas as coisas. Seja Senhor no meio da igreja. Que possamos nos sujeitar ao Teu falar, ao Teu agir, ao Teu conduzir. Nos faz sensíveis essa noite. E ao Seu nome, e ao nome santo de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, igreja linda do Senhor. Quando estou feliz de estar na casa de Deus, diga amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Que bom que estamos juntos na igreja para adorar o Senhor. E antes de retornarmos às nossas casas, vamos permitir que o Espírito Santo plante uma semente em nossa vida. E eu quero convidar você, por favor, a voltar comigo ao livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11, verso 1. Eu vou ler na Nova Tradução, na linguagem de hoje, mas você pode me acompanhar na versão que você tiver. Hebreus 11, Nova Tradução, na linguagem de hoje, no primeiro versículo, diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé
que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Diga comigo, a aprovação de Deus. Verso 3 diz: é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Alguém pode dizer glória a Deus? Quero ler mais um versículo, verso 7 diz assim: foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser o quê? Vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio de quê? Da fé. Alguém pode dizer aleluia? Ok, queridos. Eu não sei porquê, mas hoje o dia todo eu passei com a imagem da criação. E eu para ser sincero, eu passei tanto tempo pensando hoje na criação, que eu tive acesso e contato com alguns estudos recentes até, sobre a questão do que os físicos acreditam sobre a matéria no universo. E eu fico achando interessante que quanto mais a ciência avança, mais ela, em vez de contrariar a Bíblia, mas ela comprova que a Bíblia tem sempre razão. Alguém pode dizer aleluia? Não é minha área, viu, gente? Mas eu comecei a ler esse texto hoje aqui de Hebreus. E o primeiro versículo, eu já preguei sobre ele recentemente, não vou pregar novamente, mas o primeiro versículo nos diz o que é a fé. Então isso é interessante. Quando você, ao invés de tentar criar um conceito, a Bíblia já lhe diz o que é a fé. Então, a Bíblia diz que a fé é a certeza. Diga comigo, a fé é a certeza. É a certeza de quê? É a certeza de algo que você está esperando. Alguns entendimentos dentro dessa passagem, e eu acredito nisso, a ideia aqui trazida é de que a fé, ela é o título de propriedade daquilo que você está esperando. Amém? Você está esperando por algo que você antecipadamente já tem a posse. E esta mesma fé, ela lhe dá prova, e aqui é uma expressão florense, de que você tem uma evidência, e evidência é a fé, de que coisas invisíveis são tão reais quanto as invisíveis, e que essas coisas invisíveis, não é porque elas não são visíveis, que elas não são reais, essas coisas invisíveis criaram a realidade visível. Está claro daqui? Diga amém. Está claro daqui? Diga amém. Ok, então me acompanhe. Então o texto começa dizendo o que é a fé. Só que o que me chamou a atenção desse texto, e eu falo novamente sobre a riqueza que é a palavra, você lê a palavra diversas vezes e sempre uma riqueza é retirada, ela salta aos olhos. E eu percebi que o verso 3 diz que pela fé não cremos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Eu quero que vocês ponham os olhos nisso aqui. Toda a igreja, põe os olhos aqui. A Bíblia não diz que pela fé nós cremos que o universo foi criado. Seria o comum. Ou seja, o comum seria crermos que todo o universo foi criado pela palavra de Deus. O texto não diz isso. O texto diz que pela fé entendemos que o universo foi criado. Então, então vamos parar por aqui. A Bíblia está dizendo, vamos lá então, aí eu quero fazer aqui umas conexões, vamos ligar alguns legos aqui, algumas peças. A Bíblia diz, no verso de número 6, um texto conhecido, bota aqui para mim o verso 6, vamos fazer umas conexões aqui. A Bíblia diz aqui, sem fé
ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Você é essa pessoa? Então, ouçam bem, a Bíblia nos diz que devemos crer em Deus. Amém? E crer não somente na existência dEle, como no caráter dEle. Ele tem um caráter que recompensa aqueles que buscam. Então, há uma recompensa para mim e para você que estamos aqui hoje buscando a Deus. Nós nunca perdemos tempo quando estamos na igreja buscando ao Senhor. Alguém pode dizer aleluia? Então, vejam a riqueza que nós vamos levar para casa hoje. Então, o texto está dizendo que nós devemos crer em Deus, mas a Bíblia, quando fala do universo sendo criado pela palavra, não diz, pela fé, cremos que o universo foi criado. Não, a Bíblia diz que por meio da fé, nós podemos entender. Então, nós nunca teremos entendimento da criação do universo, se nós não tivermos o quê? Se nós não tivermos o quê? Eu quero ver a igreja, se nós não tivermos o quê? Então, a fé é o elemento que Hebreus 11 diz o que precisa existir na minha vida para que eu possa ter compreensão de como o universo, o cosmos foi criado. Está claro até aqui? Diga amém. Então diz comigo, a fé é o elemento que me traz entendimento da criação do universo. Vocês estão me acompanhando? Vocês estão me acompanhando? Ok, então vamos lá. E como a Bíblia diz que o universo foi criado? Bem, a Bíblia diz que o universo foi criado pela palavra de Deus. Então escute. A Bíblia diz como o universo foi criado e que eu só posso entender isso por meio da fé. Então significa que todas as coisas no universo vieram de uma mesma fonte, a palavra de Deus. Não há exceção à regra. Todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Alguém vai dizer aleluia? Ok, não é minha mensagem hoje aqui, mas eu já preguei sobre isso. Na sua Bíblia, vocês sabem que na Bíblia originalmente não tinha capítulo nem versículo. Foram os estudiosos bíblicos que decidiram colocar capítulos e versículos para facilitar o que nós chamamos de endereço. Fica mais fácil você encontrar o endereço daquele texto. E algumas Bíblias vêm com títulos nos capítulos, também facilitam a nossa compreensão, porque é como se criássemos seções. A maioria das Bíblias, o capítulo 11 é chamado de a Galeria dos Heróis. Eu quero ouvir vocês. A Galeria dos Heróis, porque ali fala de Abel, fala de Abraão, de Moisés, sim ou não? Fala de Gideão, Jefité e vai citando. Irmãos, percebam que antes de falar de Abel, que é um homem do Gênesis, dos primórdios do tempo, a Bíblia diz que Deus criou o universo com sua palavra. Então, o primeiro herói da fé não é Abel. O primeiro herói da fé é o próprio Deus. Todos que vieram depois ali estavam reproduzindo uma fé que já existe em Deus, a fé em sua própria palavra. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Ok, então diga assim comigo. Pela fé, eu entendo que o universo foi criado pela palavra. Ok, se o universo foi criado pela palavra, então significa que a palavra é o poder criativo ou criador de Deus. E que se nós olhamos para Deus como o primeiro herói da fé, ou o primeiro ser a utilizar a fé, então, se nós temos fé, então devemos utilizar a palavra para criar as coisas à nossa volta. Alguém pode dizer aleluia? Mas por que nós não fazemos isso? Bem, nós fazemos. Só que o nosso problema é que acabamos fazendo sempre pelo lado negativo. Nós somos treinados a liberar palavras negativas e começamos a criar coisas que nós não queremos. Na verdade, nós criamos as coisas que dizemos, apesar de nós não queremos aquelas coisas. Mas nós dizemos. Passamos a maior parte do nosso tempo falando coisas ruins. E olha que interessante. As nossas palavras, elas têm o poder de criar a realidade que vamos viver. Porque a palavra não é visível. Ela é invisível.
mas o texto diz que por meio da fé eu consigo ter entendimento que uma coisa invisível, ela é real e ela cria uma outra realidade, só que visível. Está claro aqui? Diga amém. Então diga assim comigo. Existe uma realidade invisível que cria a realidade visível. Ou seja, somente a fé consegue fazer com que eu e você entendamos duas coisas. Que uma coisa invisível é real. Porque na nossa imaginação, as coisas invisíveis não são reais, são imaginárias. Se eu não posso ver, eu só posso imaginar, então ela não é real. E logo, como é que uma coisa que não é real pode criar aquilo que para mim é real que eu vejo? Vocês percebem o gargalo que chegamos? Se você... Agora, olhe como eu amo a palavra de Deus. Existe uma palavra na Bíblia que diz assim: quem foi o conselheiro de Deus? Quem foi que o instruiu? Mas quanto a nós, nós temos a mente de Cristo. Nós temos o quê? Nós temos o quê? A Bíblia diz que nós temos o Espírito de Cristo, nesse versículo. Ele diz que nós temos o quê? A mente. Ok, a palavra mente em grego é a palavra nous. Nous é mente, não é espírito. Espírito em grego é pneuma, é ar, é fôlego. Aqui está falando da mente. Agora escute, é interessante que a palavra nous, que vem de nous, é a palavra que aparece aqui, sobre entendimento. Você não entende com o seu espírito, você entende com a sua mente. Então a fé que está no seu espírito abre a sua mente para entender coisas que você não entenderia antes. Enquanto você não desperta a sua fé, sua mente tem limites. Está claro aqui? Diga amém. Está claro aqui? Diga amém. Gente, não se perca não, por favor. Me acompanhe. Então diga assim comigo. Pela fé, diga comigo, pela fé, eu entendo. Eu sei que eu estou ampliando aqui. Eu entendo com a minha mente, diga comigo, eu entendo com a minha mente que o universo foi criado pela palavra. Ok? Vamos lá então. Se o universo foi criado pela palavra, então as coisas continuam sendo criadas pela palavra. Alguém vai dizer glória a Deus? Agora qual é o problema com a gente? Chegamos no gargalo, em que às vezes, ou não acreditamos, porque são invisíveis, e eu não acho que é real, e obviamente eu acho que uma coisa que não é real não pode criar aquilo que eu acho que é real. Eu acho que o irreal não pode suplantar o real. Por isso que a Bíblia diz que nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé. Porque se você viver por vista, o que você vê, você considera mais importante, preeminente sobre as coisas que você não vê. Está fazendo sentido para você ou não? E aí nós começamos a chegar a alguns gargalos também, porque o seu próprio Deus, que Hebreus 10:6 diz que você deve crer que existe, ele também não é visto por você. Ninguém aqui vê Deus. Tudo na Bíblia que Deus aparece visível é uma teofania, é uma manifestação de Deus, porque Ele quer. Ele então se manifesta de alguma forma visível como Ele deseja, ou como chama de fogo, como Ele desejar. Mas Deus não é visível, porque Deus é o quê? Jesus disse, Deus é o quê? E importa que os adoradores dele o adorem o quê? Diga comigo, Deus é espírito, e espírito é ar, é fôlego, é pneuma, você não pode ver o ar, Deus não é visível, mas mesmo assim, este Deus invisível é real e Ele cria todas as coisas. E Ele está aqui hoje para abrir a nossa mente, nos dar entendimento do poder que é a palavra. Alguém pode dizer glória a Deus? Então diga assim comigo, pela fé, o universo foi criado pela palavra de Deus. Eu entendo isso com a mente. Está claro isso ou não? Ok. Segunda ideia aqui do texto é que a Bíblia diz que por esta fé é que as pessoas recebem a aprovação de Deus. Recebe o quê? Ok. Você já viu algum produto? Alguns dias atrás eu fui comprar um produto com a pastora na farmácia e aí gente, eu tenho que confessar um pecado aqui mesmo. Aproveita que ela não está aqui. Como o meu temperamento assim é sanguíneo, eu
eu faço as coisas assim com muita rapidez. Outro dia eu saí, eu estava ligando para ela, aí eu disse, meu amor, vou ali passar em casa, vou te pegar para a gente ir resolver o negócio. Aí depois no meio do caminho eu passei e disse assim, olha, sabe de uma coisa? O que eu vou resolver é algo que eu consigo fazer sozinho. Então eu vou sozinho e eu te pego depois que eu resolver isso. Aí ela disse, você tem certeza? Tenho. E eu tenho tanta certeza que eu vou resolver isso tão rápido que eu não vou nem pagar o estacionamento do shopping. Aí ela riu. Eu sempre pago o estacionamento do shopping quando eu vou com ela, não sei porquê. Aí eu entrei no carro, fui para o shopping. Irmãos, eu peguei o shopping abrindo assim, ó. Eu entrei. O cara da loja me reconheceu, deu uma mão assim para mim. Aí eu disse, ele disse, pode entrar, a porta da loja está fechada, disse que eu estou ainda mexendo no caixa. Eu entrei, olhei o que eu queria, botei em cima do caixa, paguei e saí. Quando eu botei o carteiro, assim, você ainda está no prazo, eu disse, glória a Deus, a palavra tem poder. E eu não paguei estacionamento, porque foi tão rápido. Aí, quando depois eu saí com ela, eu estava em outro lugar, aí ela disse, meu bem, não tem a marca que eu gosto de usar. Você acha que eu ia ficar procurando uma marca? Eu peguei o produto, olhei, eu disse que você tem que olhar isso aqui, ó, o selo. Existe um selo que autentica que esse produto é tão bom quanto o outro, porque passou pelo mesmo processo e foi carimbado dizendo, este é um produto aprovado, sei lá, pelo Conselho de Medicina, pelo Conselho de Dermatologia. Vocês entendem isso ou não? Por algum órgão que comprova que aquele produto tem que cumprir aquilo que ele está dizendo. Você entende isso ou não? O selo é que importa, irmãos. A Bíblia está dizendo que Deus opõe o selo no crente quando ele encontra fé. O selo de aprovação que diz, é um crente 100% puro, é a fé. Você não é aprovado por quantos rituais você faz. Você não é aprovado por quantos versículos você decorou. Você não é aprovado por quantas músicas você cantou. Você é aprovado, se manifesta a fé. É o selo de pureza. É a aprovação dizendo, este produto funciona. Esse crente funciona. É a fé. E escute, eu desafio você. Leia Hebreus 11. E está escrito, ele foi aprovado por meio da fé. Abraão foi aprovado por meio da fé. Todos foram aprovados pelo mesmo motivo. Pela mesma coisa. Que foi o quê? Todos receberam o mesmo carimbo. Porque Deus não muda o meio dele de tratar. Ele vai nos tratar da mesma forma. Deus não está buscando na gente perfeição. Ele está buscando na gente o quê? Porque a sua própria perfeição só vem você ser aperfeiçoado por meio da fé. Então escute, vocês vão entender o que eu vou dizer, porque sou seu pastor há algum tempo. Se você não tiver fé, você vai continuar sendo esse cabeção pelo resto da vida. Você não vai conseguir entender as coisas que Deus quer, porque as coisas de Deus são espirituais. Está claro até aqui? Diga amém. Está claro até aqui? Diga aleluia. Eu fui na igreja, o pastor me chamou de cabeção. Não, estou chamando minhas ovelhas, dizendo para elas que elas não são cabeções. É o contrário. Nós não somos essas pessoas que vão viver a vida toda batendo cabeça e dizendo, por que as coisas não funcionam na minha vida? Não, as coisas não estão funcionando na minha vida porque eles não estão sabendo como ela funciona. É igual quando você compra um aparelho, tem lá no aparelho o manual de instrução. Se você não lê o manual de instrução e fica se batendo, às vezes você pode quebrar o produto. Danificar, está escrito também na garantia. Este produto não terá garantia por mau uso. Por uso indevido, por não ter seguido as normas desse manual, está claro isso ou não? Você tem um manual que é a palavra está dizendo como as coisas funcionam, e as coisas funcionam por meio daquilo que você fala, daquilo que você diz. Tudo é criado pela palavra. Alguém pode dizer aleluia? E o que você vai dizer? Bem, a Bíblia diz, você deve dizer as coisas invisíveis. Porque o visível já está diante de você. É o invisível que você quer trazer à existência. Então comece a falar as coisas invisíveis. Elas não estão ali, mas comece a chamar por elas. Comece a falar delas. Comece a liberar essas palavras. Irmãos, eu já vi pessoas que mudaram em poucos meses sua vida, só porque começaram a declarar a palavra pelo menos 3 vezes ao dia. Pastor, esse é o remédio? Que se torne seu remédio. Não é que os gregos diziam que a comida se torne o seu remédio.
O que você come todos os dias está adoecendo você? Ou está lhe tornando mais saudável? Eu ainda vou pregar sobre isso, ainda vou pregar sobre as portas. E uma das coisas que eu vou pregar na igreja é sobre comida. Afinal, nós não podemos impedir de envelhecer, mas nós podemos chegar lá com classe. Alguém pode dizer aleluia? E a Bíblia fala sobre tudo, alguém pode dizer glória a Deus? Mas escute. Deus está nos ensinando hoje que a palavra cria realidade. Mas sabe qual é o problema com a gente? A gente não entende e a gente não pratica. Que a palavra se torne seu remédio. Imagine, você acorda de manhã e começa a declarar que ao invés de seu dia ser péssimo, ser horrível, você começa a dizer, eu terei um dia abençoado, porque a palavra diz, esse é o dia que o Senhor fez para mim, e eu me alegro nele, eu vou agora para o meu trabalho, eu vou operar no meu trabalho, e a Bíblia diz que tudo que eu puser as minhas mãos prosperarei, eu agora vou entrar numa terra, em um lugar que Deus está me dando, uma empresa, um negócio, e a Bíblia diz que onde eu puser as plantas dos meus pés, aquilo será me dado por herança. A Bíblia diz que Deus abençoará a obra das minhas mãos, tudo que eu fizer dará certo. A Bíblia diz, apresente seus planos a Deus e eles serão bem-sucedidos. Eu posso abrir a boca e falar o que Deus diz, não importa como está a minha vida, o que importa é o que eu estou dizendo. E chega uma hora que a minha vida tem que se alinhar com aquilo que eu digo, porque se funciona para o mal, obviamente funciona mais ainda para o bem. Agora sabe qual é o problema da gente? Sentimos uma dor aqui nas costas, aí dizemos assim, ai, minha dor de papagaio. Você está dizendo que é sua? Você acabou de tomar posse dela. Você diz, ai, minha enxaqueca, você tomou posse dela. Você se tornou proprietário de uma coisa que não deveria ser sua. Ai, minha vida vai ser assim para sempre. É minha sina. Não. Nossa vida não está congelada em nada. Qualquer realidade da nossa vida pode ser mudada pela palavra. Agora, basta termos tempo, melhor paciência para esperarmos tempo entre o plantio e a colheita. Alguém pode dizer aleluia? Então diga assim comigo. Pela fé, entendemos que o universo visível foi criado pela palavra invisível. Amém? Segundo, diga comigo, pela fé, recebemos o selo de aprovação de Deus. O que você recebe de Deus? A aprovação. Se você tiver o quê? Se você tiver o quê? Se você tiver o quê? Fé. Ok. Se eu tiver fé, eu serei aprovado por Deus. Deus não está procurando em mim a perfeição. Deus não está procurando em mim rituais religiosos que eu estou praticando. Deus não está procurando em mim que eu seja o mais rápido, o mais esperto, o mais inteligente. Deus está procurando em mim o quê? Na verdade, eu já vi pessoas com fé vencer os mais rápidos, os mais inteligentes, os mais capazes, os com parentes mais grandiosos, pessoas com mais indicações. Você vê isso na Bíblia, irmãos? Você vê pessoas na Bíblia que venceram, a Bíblia diz até impérios. Qual era a chance de Moisés vencer o maior império da época, o Egito? Qual é a chance? Ele venceu por meio de quê? Galeria da Fé disse que foi por meio de quê? Outra pergunta. Quem deu treinamento bélico para o velho Abraão? Porque ele era velho, irmão. Ele já era velho quando Deus chamou ele. Ele era velho mais ainda quando a história dele correu. Porque a história de Abraão só correu para frente. Eu não vi ninguém na Bíblia rejuvenescer. Agora, eu acho que tinha algum segredo em Sara, que a Bíblia diz que mesmo ela com idade avançada, era tão linda que os reis queriam ela para si. Se eu fosse as irmãs, eu tomava posse da unção de Sara. Como eu disse, nós não podemos impedir o envelhecimento, mas podemos chegar lá com classe na igreja. Amém? Vamos lá, igreja. Então, pense comigo. Quem foi que ensinou guerra, luta a Abraão? A Bíblia diz que quando levaram Ló, Abraão lutou contra os reis que levaram Ló. E quem venceu? Os reis ou Abraão? Abraão venceu a ponto de que todos os despojos do rei ficaram com Abraão. E ele já era rico, ficou ainda mais rico ainda. Eu estou inventando isso na Bíblia? Não. Quem ensinou Abraão a lutar? Não. Abraão não venceu porque ele sabia lutar mais. É porque Deus era com ele. Vocês entendem
O nosso problema não está no que temos, o que sabemos fazer, é em utilizar aquilo que está em nossas mãos. Eu olho para mim e olho assim e digo, eu às vezes não tenho tanto recurso quanto eu gostaria para realizar aquilo, às vezes eu não tenho tantos cursos quanto eu gostaria para realizar aquilo, mas eu tenho um recurso que as outras pessoas não têm. Eu tenho a fé na palavra de Deus, e eu começo a declarar a palavra, e de repente eu sou muito mais bem sucedido do que as pessoas à minha volta, não porque eu tenho mais recursos, é porque eu aprendi como as coisas funcionam. Eu vou repetir, eu aprendi como é que as coisas funcionam. Quando você aprende como uma coisa funciona, você consegue repetir aquilo. Faz sentido para você ou não? Faz sentido? Quando eu aprendo como uma coisa funciona, eu faço aquilo 1 milhão de vezes. Faz sentido para você ou não? Ok, para fechar. Deus vai falar com você, diga amém. Vamos agora trazer a exemplificação disso aqui. Volta para mim no versículo que nós lemos. Antes de eu passar para esse versículo, eu quero ler esse texto aqui com vocês, eu separei ele. Põe aqui para mim, por favor, Mateus 13:19 NVT. Põe aqui Mateus 13:19 NVT. Vamos ainda ler depois desse mais um texto. Vocês estão me acompanhando, amém? Deus está falando com você? Vocês estão recebendo ensino hoje aqui? Diga aleluia. Ok, a Bíblia diz aqui, ó, as sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o quê? Sobre o reino. O que Jesus pregava? Eu quero ouvir vocês. O que Jesus pregava? Ele pregava sobre o judaísmo? Jesus pregava sobre religião? Irmão, Jesus não pregava nem sobre você ir para o céu. Como não? Aí, tá vendo? Estou dizendo a você. Aquele pastor vai ali, ó, direitinho. Chega uma hora que ele se empolga, aí dá aquela derrapada. É normal, né? Ser humano. Não, meu irmão. Jesus não dizia para as pessoas, eu vim para levar vocês para o céu. Jesus dizia, eu vim para estabelecer em vocês o reino. Estabelecer o quê? Esse é o reino. Tanto que ele disse, quando vocês orarem, peçam o reino. E digo assim, venha a nós o teu. Ele não diz, que eu suba ao teu reino. Que o teu reino venha e seja feito aqui na terra a sua vontade no mesmo nível que é feita no céu. E se você tem dúvida sobre isso, se o único objetivo de Jesus fosse levar você para o céu, todo crente, quando se convertia, morria para a glória. Porque, irmão, não existe prejuízo na morte do crente. O crente não se perde. Alguém está ouvindo isso ou não? A Bíblia diz que a alma do crente é recolhida. Está claro isso ou não? Mas por que a gente fica na terra? Porque você tem que ficar na terra para manifestar o reino de Deus. Trazer o reino de Deus para a terra. Aí a Bíblia diz, houve a mensagem de quê? Do reino. A mensagem hoje aqui é uma mensagem do reino. Eu estou ensinando a você como é que o reino funciona. O reino funciona por meio de quê? Da fé. A Bíblia diz, quem ouve a mensagem do reino e não a entendem. Essa palavra aqui, entendem, em grego, é uma expressão idiomática que significa unir a mente. Novamente a palavra aqui não tem a ver com o espírito. Tem a ver com o quê? Com a mente. A Bíblia diz que aquele que ouve a mensagem, mas com a mente ela não entende, então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. Se você ouvir essa mensagem hoje, e você não entender a mensagem, essa mensagem não estará em você na quinta-feira. Na verdade, como eu sou apaixonado por neurociência, quando você não pega uma palavra e a coloca em prática, ela não vai ficar em você mais do que 2 dias. A maneira de você solidificar uma palavra, um ensino dentro de você, é pôr imediatamente em prática. Tudo que você não pratica vai embora. Por quê? Porque seu cérebro funciona igual o seu computador. Ele vai avisar a você que ele está cheio. Ele vai procurar a lixeira e vai jogar fora aquilo que ele não considera útil para você. Se você não pôs em prática, então ele considera que não é útil. Ele lança na lixeira e apaga. Está claro aqui? Diga amém. Está claro aqui? Diga amém. Vamos lá. Diga comigo, é o entendimento? Diga comigo, é o entendimento que traz retenção. Mais uma vez, é o entendimento que faz retenção. Ok. O que a gente acha que traz retenção? É eu repreender o diabo.
Diabo, eu te repreendo agora, não roube o que Deus está me dando. Não. Se você não entendeu a mensagem, ele vai roubar. Porque Jesus disse que se você não entender, o diabo pode arrancar aquilo que já estava em seu coração. Jesus não disse que ele arranca o que está entrando no ouvido. Não. Ele não impede de você ouvir. Ele diz que você já ouviu. Ele arranca já dentro de você. Porque não desce. Irmãos, é igual a semente. O que é mais fácil? Eu levar embora uma semente que está na superfície, quando eu passo e vejo ela na superfície, ou uma semente que está enterrada? Os pássaros não comem sementes enterradas. Eles só podiam comer as sementes que estavam na superfície. Está claro? As aves do céu vêm e comem a semente. Comem a semente porque ela não estava o quê? Enterrada. Quando é que eu enterro a semente? Diga comigo, quando eu entendo. Mais uma vez, quando é que eu enterro a semente? Quando eu o quê? Entendo. Deus está falando com você, diga amém. Pois a Bíblia está nos ensinando. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pelo quê? Enquanto eu não entendo isso, eu estou sendo roubado. Estou sendo roubado. Eu ainda não entendi como é que as coisas funcionam. Eu ainda não entendi que são as minhas palavras que criam minha realidade. Está claro? Está aqui? Diga amém. Ok, último texto para irmos para casa. Hebreus 11, 7. Nós lemos o texto, vamos voltar para ele. Bote aqui, Hebreus 11, 7. Nova tradução na linguagem de hoje. Ok. Vamos lá. Estão me acompanhando ou não? Ok. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus. Ele não ouviu porque tinha ouvidos. Ele ouviu porque tinha o quê? Ele ouviu porque tinha o quê? Fé. Percebam que se você não tiver fé, você não consegue ouvir o que Deus está dizendo. Na verdade, se você não tiver fé, você não ouve Deus falar, porque a única linguagem que Deus entende e fala é a linguagem da fé. Quando você ora sem fé, você ora no idioma que Deus desconhece. Seu idioma é desconhecido para Deus. A Bíblia diz que foi pela fé que ele ouviu os avisos de Deus sobre coisas que ainda iam acontecer. Faz sentido para você ou não? Ele ouviu coisas que ainda iam quê? A fé é a certeza de uma coisa que você está o quê? Esperando. Porque ainda não quê? Não aconteceu. Mas você já tem o título o quê? De posse. Aí a Bíblia diz, coisas que não podiam ainda ser o quê? Noé era um homem igualzinho a gente, sim ou não? Noé tinha superpoderes? Noé saía raio de luz dos olhos? Noé flutuava? Vocês entendem? Esses homens faziam coisas fantásticas, não é porque eles eram fantásticos, é porque existia uma coisa fantástica dentro deles que a Bíblia chama de fé. O que precisa existir para coisas fantásticas começarem a acontecer na sua vida, só é uma. E é o quê? A fé. O que Deus espera encontrar em você hoje? E fé é diferente de acreditar. Acreditar é com a mente, que não tem nada de errado. Fé é algo espiritual. A fé faz com que você espere coisas que você não está vendo. E não somente espere, a fé faz com que você chame essas coisas. Alguém aqui já criou cachorro? Alguma vez? Ok. Eu tinha um beagle que destruiu a porta do meu banheiro, rasgou o vestido de seda da pastora, destruiu o ralo, o sifão, e só não destruiu a casa, porque um dia eu disse, você vai lá para o fundo. Porque ele foi inicialmente criado para farejar pequenos roedores, pequenos animais para caça, se ele encontrar o rastro de um animal, ele vai seguir e vai esquecer que tem dono. Alguns deles até se perdem quando eles vão para muito longe. Irmãos, um dia esse cachorro deu um ninja e se mandou. Meu irmão, não tinha que alcançasse o cachorro. Até que uma hora, a gente, mesmo longe, começou a gritar por ele. O que foi que aconteceu? Mesmo quando ele já não estava mais à minha vista, eu comecei a chamar por ele. Está claro isso ou não? Assim a fé funciona.
Existem coisas que você gostaria de ver acontecer na sua vida, mas não está na sua vista. Mas não é porque não está na sua vista que você não deveria chamar por essas coisas. Você tem que chamar e começar a dizer: eu não consigo com os meus olhos ver a conversão de fulano, mas pela fé eu começo a chamar. Todos os dias eu começo a dizer: o meu irmão é convertido para a glória de Deus, a minha irmã é convertida para a glória de Deus, eu chamo a existência nova, eu já vejo ela. Eu já disse a vocês, vocês deveriam começar a chamar e dizer: eu chamo agora o meu irmão de presbítero, eu chamo agora o meu irmão de profeta, a minha irmã de profetisa, chamo ela de ungida de Deus. Eu começo a dar um nome que o diabo jamais chamaria, porque o diabo só coloca nomes que são contrários ao propósito de Deus, mas nós trabalhamos para Deus e chamamos coisas à existência de acordo com a palavra, nós chamamos aquilo que esperamos. Alguém pode dizer aleluia? Diga comigo: Noé ouviu a voz de Deus falar de coisas que ainda iam acontecer e que não podiam ser vistas. O que foi que Noé começou a chamar? Coisas invisíveis. Como é que eu sei que ele começou a chamar coisas invisíveis? A Bíblia diz que primeiro Noé ouviu, depois Noé obedeceu a Deus. Sabe qual é o nosso problema? Vamos para a igreja, chegamos na igreja, ouvimos a palavra e depois não colocamos em prática. Nós não obedecemos. As coisas começam a acontecer com ouvir. A Bíblia diz: a fé vem pelo quê? Mas se você só ouvir e não pôr em prática, nada vai acontecer. Isso mudou minha vida, irmãos. Porque durante muito tempo, eu vi meu pai combater isso na minha vida. Ele dizia para mim: você é o cara mais inteligente que eu já conheci na vida. Meu pai dizia isso. E se isso for uma mentira, no bom sentido, que eu não era tão inteligente, eu acreditei tanto no meu pai, que eu me tornei essa pessoa. Faz sentido para você? Que aquilo que você ouve interfere na sua vida. E meu pai dizia: você é o cara mais inteligente que eu já conheci. E sabe o que era mais engraçado quando eu vi isso de meu pai? Porque eu considerava meu pai o cara mais inteligente que eu conheci. E eu vi aquilo. Só que meu pai dizia: você tem uma dificuldade, você começa as coisas e não conclui. Eu tinha um monte de coisa na minha vida, pelo meio do caminho, pelo meio do trajeto. E até que na minha juventude eu comecei a perceber que aquilo me traria dificuldades na fase adulta. E eu comecei a rever aquilo. Na hora que você está ouvindo aquilo, não é bom. Nenhum de nós gosta de ser corrigido. Porque a correção no início não parece boa. E Deus hoje está corrigindo a nossa rota. Deus está dizendo: eu não quero um monte de filho religioso que ouve a palavra e não pratica. Não, Deus está dizendo: pratica a palavra. Sabe qual é o nosso problema? A gente acha que praticar a palavra é só se desviar do mal, é só se afastar do mal. Não, não, não. Irmãos, a Bíblia começa com a prática do bem. Achamos que obedecer a Deus é só fugir do pecado. Não, não. Obedecer a Deus é fazer o que a palavra diz. E a palavra diz que eu devo crer em Deus e confessar a palavra. Eu preciso declarar a palavra, eu preciso obedecer o que a palavra diz. Fazer o que ela está me dizendo. E hoje Deus está dizendo: comece a chamar aquilo que você espera. Obedeça a palavra. Amém? Chame seu milagre. Chame a mudança da sua casa, da sua família. Chame hoje. Chame uma mudança, seja na sua vida profissional, na sua vida. Não sei, mas irmãos, não pare. Não faça isso um dia. Eu já expliquei para vocês. Ninguém se hidrata bebendo um copo por dia. Ninguém se alimenta bem, comendo bem um dia só. Ah, segunda-feira é o dia que eu como salada. Não! Você tem que fazer isso vários dias, repetir isso e fazer de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Você tem que chamar a palavra todos os dias para que ela chegue uma hora em que você e a palavra se tornem um só. Chega uma hora que você não consegue, irmãos, você não consegue dizer uma outra coisa senão a palavra de Deus. E na verdade, quando as pessoas dizem algo fora da palavra, você combate. Você diz: não aceita essa palavra sobre minha vida. Eu rejeito essa palavra, eu não sou essa pessoa. Quando alguém diz assim: menina, você está ficando velha, viu? Daqui a pouco embarca, está repreendido em nome de Jesus, está me amaldiçoando. Porque as pessoas dizem assim. As pessoas falam para a gente as coisas que elas imaginam, mas eu não quero viver sob a imaginação das pessoas, eu quero viver da palavra. E a palavra diz que as minhas folhas nunca murcham. O que significa? Irmãos, eu não sei quanto a você,
Mas eu gosto de ler a Bíblia e diz que homens na Bíblia, eles partiram quando chegou o dia deles, mas eles não estavam acabados. A Bíblia diz, seus olhos nunca escureceu, nunca faltou vigor em seu corpo. Foram porque chegou a hora, mas eles não estavam acabados. Alguém está ouvindo isso ou não? Vamos lá. A Bíblia diz que Noé então, porque creu e viu coisas invisíveis, ele construiu uma barca, que é a arca, em que ele e sua família foram salvos. Diga comigo, ele ouviu, ele obedeceu. Tudo isso por causa de quê? Da fé. A fé faz você ouvir e depois o quê? Então perceba, você nunca vai obedecer a Deus se você não tiver fé. Porque Deus não vai lhe pedir coisas naturais. Coisas deste mundo. Deus vai lhe pedir coisas que são do mundo dele. Alguém vai dizer aleluia? Alguém vai dizer glória a Deus? Por último, Deus está falando com você, diga amém. Está tudo aqui, irmãos, ó. Noé ouviu, Noé obedeceu. A Bíblia diz, assim Noé condenou o mundo e Noé recebeu de Deus o quê? Que vem por meio de quê? Volte para Hebreus, verso 6. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Noé ouviu a Deus, Noé obedeceu a Deus e Noé recebeu de Deus a aprovação. Você não é o que a Bíblia diz também no livro de Hebreus? Se um homem tiver fé em mim e ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele. E aí Tiago diz, um homem dobre, que tem duas vontades, não pense que essa pessoa receberá qualquer coisa de Deus. Vocês estão entendendo que a gente pode ser crente o resto da vida e nunca receber nada de Deus? E não tem nada a ver com Deus. Irmãos, pela fé, eu creio que todos aqui estão salvos. Mas uma coisa é você estar salvo e outra coisa é você viver a nível de reino aqui na terra. Uma coisa é você salvo e uma coisa é você ver a manifestação de Deus na sua vida. Você ter testemunhos para contar. Uma vez eu ouvi uma verdade que também rasgou o meu coração. Porque como eu disse, meus irmãos, eu subo aqui no altar e prego como se eu fosse um super-homem. Na verdade, as coisas que eu prego para vocês, às vezes são resultado de anos na minha vida. De coisas que eu também tive que sofrer e aprender. Uma vez eu ouvi uma frase que rasgou minha vida, porque a frase dizia assim, ao longo da sua vida, você sempre vai contar coisas. Ou você vai contar desculpas, ou vai contar histórias. Eu prefiro um dia ter meus netos no colo e poder contar para eles o que Deus fez ao longo da minha vida. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Mas isso não vai acontecer se eu não manifestar fé. Vocês entendem? Não tem a ver que Deus tem queridinhos. Não tem nada a ver que Deus te acha mais bonitinho, mais bonitinha. Não tem nada a ver que se você tem mais tempo de crente. Não. O que Deus espera encontrar em você é fé. Se Ele encontrar fé, então você vai ouvir a Deus, você vai obedecer a Deus e você será recompensado por Ele. Vai receber o selo de aprovação dEle. Ele vai se agradar de você. Você vai começar a ter resultados na sua vida que você não tinha antes. E não tem nada a ver porque você ficou mais amado por Deus. Não, o amor de Deus não muda. Você sabia disso? Não há mais intensidade no amor de Deus. Não existe isso na Bíblia. Deus te ama da mesma forma. Agora, Ele só pode agir se Ele encontrar o que em você? Fé. Quando você entendendo até aqui. Então, diga assim comigo. A fé me faz entender que todo o universo é criado pela palavra. Então, se a palavra cria as coisas à minha volta, o que eu preciso? Qual é a coisa que eu devo mais me dedicar ao longo da semana? Falar o quê? Falar a palavra. Não é estudar mais, não é trabalhar mais, não é correr mais, não é xingar mais o governo, não é brigar mais com as notícias. É falar o quê? A palavra. Vocês entendem? Mas o que a gente faz? A gente trabalha mais, se cansa mais, tem mais ansiedade, mais preocupação. Mas ao longo da semana a gente não tinha um tempo para pôr a palavra na boca e falar a palavra. Porque é a palavra que cria a minha realidade. Eu ainda não estou entendendo como as coisas funcionam. Porque se eu entendesse, eu me dedicaria ao que funciona. Você está entendendo até aqui? Diga aleluia. Você está entendendo até aqui? Diga glória a Deus. Amém?
Então vamos orar juntos. Vamos ficar de pé e vamos orar juntos. Eu me dedico às coisas que funcionam. Eu digo isso muito na minha casa, quando eu converso com a minha esposa. Eu digo, amor, eu tenho uma dificuldade. Ela diz, que dificuldade é que você tem? Ela diz, eu não consigo me dedicar a nada que não funciona. Eu só consigo me dedicar a coisas que funcionam, que eu vejo o resultado. Eu não consigo fazer as coisas por fazer. Eu não gosto de me sentir ocupado. Simplesmente. Tem pessoas que acham que ocupação é o objetivo da vida. Então, se elas estão o tempo todo ocupadas, elas estão fazendo. Só que às vezes você está ocupada fazendo uma coisa há 10 anos e aquilo não está lhe dando resultado nenhum. Ou um resultado muito pequeno. Então, se você quer novos resultados, você precisa fazer novas coisas. E às vezes algumas novas coisas que você vai fazer, nem vai exigir tanto tempo assim. E vai lhe dar mais resultado que qualquer outra época da sua vida. Eu já contei isso aqui para vocês, de que eu vi um vídeo de um americano, que ele contou que ele aumentou os rendimentos na barbearia dele, só porque ele mudou o nome que estava em cima. Ele tirou o nome barbearia e colocou hair center, centro capilar. Ele colocou lá, ele mudou o nome. Só isso, ele só mudou a placa. Era o mesmo lugar, o mesmo barbeiro, ele só mudou a placa. Os rendimentos deles cresceram, uma mudança. Às vezes são pequenas mudanças em nossa vida que nos dão grandes resultados. Mas por que a gente não faz essas mudanças? Porque a gente ainda não entende como as coisas funcionam. Eu não devo passar mais tempo da minha vida trabalhando mais. Eu devo passar mais tempo da minha vida falando mais da palavra de Deus. Porque é a palavra que cria as coisas, não o meu trabalho. Pelo contrário, a Bíblia diz que se você trabalhar muito, mas não for o Senhor que está trabalhando com você, em vão você está edificando as coisas. Você vai comer o pão que você está colhendo com muito suor, mas Deus deseja lhe dar ainda enquanto você está dormindo. Isto é fé. Alguém pode dizer aleluia? Eu não sei se você quando vai dormir diz isso, mas eu já falei isso várias vezes. Em paz me deito e logo pego no sono, porque é o Senhor que me sustenta. Alguém pode dizer glória a Deus? Querido Jesus, obrigado por esta noite. E obrigado pela sua igreja. Tua casa está aqui, são teus filhos. Saíram do seu trabalho, de suas casas, vieram à igreja e não estão perdendo tempo. Ninguém perde tempo, está diante do Senhor. Nós estamos no melhor lugar e estamos com a melhor pessoa. Estamos ouvindo a sua palavra e a sua palavra pode mudar a realidade das nossas vidas. Nesta hora, aqui mesmo, o Senhor está trabalhando em nossa mente, em nosso coração e nos mostrando que a fé já está em nosso espírito, mas a fé deve transformar o nosso entendimento. Nós devemos entender que o universo foi criado pela palavra de Deus e que as coisas que são visíveis foram criadas por coisas invisíveis. E a partir de hoje eu vou começar a falar a palavra, a confessar a palavra e criar a minha realidade. Eu vou dedicar mais tempo à palavra do que qualquer outra coisa da minha vida, porque eu estou começando a descobrir como as coisas funcionam. Para a glória do teu nome, Jesus, que o Senhor venha sobre mim agora com paz, com graça, com favor. Que eu descanse nas tuas promessas, que eu espere pela tua palavra, que eu deixe de ser ansioso, que eu deixe de ser, meu Deus, agitado, que o meu coração, meu Deus, não se agite, não fique preocupado, cansado, exausto, não, que eu descanse em ti, para que eu goze de completa saúde, para que meu corpo desfrute da paz do meu espírito, que ao invés de eu ficar preocupado, que eu diga o que eu espero. Eu não espero mal, eu espero bem, eu confesso a palavra. E hoje eu declaro que o bem do Senhor está na minha vida. Para a glória do teu nome, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Um aplauso forte ao Senhor. Glória a Deus. Não sei, enquanto eu orava, eu não ia usar isso como ilustração, mas enquanto eu orava, veio isso no meu coração. Eu achei interessante, como eu disse para vocês, que eu passei o dia todo lendo sobre a questão da criação e eu criando essa imagem sobre o universo criado pela palavra. Aí eu assisti um vídeo, preste bem atenção, sobre física. E existe na física quântica
uma teoria chamada a teoria das cordas. E no vídeo, um físico, que obviamente não está falando nada de Deus, disse: para você acreditar na teoria das cordas, você vai precisar de um pouco de fé. Ele disse assim, porque na teoria das cordas a ideia é que a matéria não pode ter vindo de uma matéria menor. A matéria teria que ter vindo de uma coisa que não é matéria. E aí na teoria das cordas, são as cordas que vibram. E aí quando ele falou das cordas que vibram, eu lembrei que o som é vibracional. Quando Deus fala, o universo vibra e as coisas são criadas. Quando você fala a palavra de Deus, a sua realidade vibra e cria matéria visível. Por isso o invisível é criado de coisas invisíveis. Até na física é assim. Ele disse, para você acreditar nessa teoria, vai precisar de um pouco de fé. Um físico disse isso. E eu tenho fé que o universo funciona assim. Toda matéria veio de uma coisa que não é matéria. Alguém pode dizer aleluia? Tudo que você precisa vem de uma coisa que não é matéria. Vem da palavra de Deus. O universo está vibrando e criando coisas. Alguém pode dizer aleluia? E sabe o que ele disse? Que depois que puseram a teoria das cordas em prática, ainda é uma teoria, mas que até as coisas que eles não conseguiam fechar, como a gravidade, hoje se fecha. Tudo se encaixa quando você acredita que é o imaterial que cria o material. Tudo se encaixa no universo. Alguém pode dizer glória a Deus? Eu amo a palavra de Deus. Amém? Então, já que amamos a palavra de Deus, vamos então fazer algo espiritual. Vamos plantar sementes. Vamos acreditar que as nossas sementes redundam em colheita em nossa vida. Vamos plantar sementes hoje no altar de Deus. Toda a igreja, vamos plantar sementes. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Querido Senhor Jesus, obrigado por esta noite maravilhosa. Estamos na tua escola, estamos aprendendo sobre o reino, sobre a palavra do reino e sobre, não uma doutrina, sobre o Novo Testamento que é a fé. E hoje estamos manifestando fé ao plantar sementes. Aquilo que parece loucura para o mundo, meu Deus, que é plantar no solo do teu reino,
para nós faz todo sentido, porque o teu reino é o lugar mais fértil de todo o universo. Não há nada que plantado em teu reino não vá crescer, multiplicar e gerar bons frutos, porque foi o teu reino que criou o propósito da terra em frutificar. Obrigado porque o Senhor trabalha com sementes, e hoje estamos plantando sementes, declarando que não vai faltar nada em nossa casa, em nossa família, em nosso lar, em nossas empresas, em nossos negócios, para a glória do teu nome, Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Aplauda forte ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Então deixa eu perguntar a vocês, se marcássemos um dia aqui, para passarmos o dia inteiro aprendendo sobre a palavra, princípios da nossa vida prática, sobre qualquer área, seja de alimentação, de finanças, eu não vou vir programado, eu vou vir assim, como se eu vou trazer o meu caderno das coisas que Deus me deu, e eu quero dividir com vocês que são minhas ovelhas. Vocês viriam? Amém. Então, nós vamos fazer, sem celular, sem relógio. Amém? Vocês viriam mesmo passar o dia inteiro aqui só para receber as coisas que Deus me deu, para eu dividir com vocês que são minhas ovelhas? Vocês viriam? Amém. Porque não adianta eu ter essas coisas e não dividir com vocês. Eu quero dividir com vocês. Eu quero que isso seja algo que a gente tenha na nossa vida. Mas para isso nós precisamos de quê? De tempo, para mergulharmos. Amém? Então nós vamos marcar esse momento juntos. Amém? Glória a Deus. Então levante suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e a graça de Jesus, seu lindo Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja hoje com a sua vida, hoje para sempre, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe sua casa e toda a sua família. Amém e amém. Graças a Deus. Um beijo no seu coração e que a graça seja com você. Nos vemos domingo às 9 da manhã. Deus abençoe a todos.